Eu sou servidor público, descobri recentemente que sou autista. Tenho transtorno do espectro do autismo, foi um diagnóstico tardio. Eu também descobri que, sendo autista, eu tenho o direito de me aposentar com muito menos tempo de contribuição, com menos anos de serviço. Agora, eu vou passar pela perícia. Será que eu posso ser prejudicado pela perícia? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa das pessoas com deficiência e meus contatos profissionais estão na descrição. A pergunta que eu estou fazendo aqui no início do vídeo, antes da vinheta, não saiu da minha cabeça. É uma pergunta que os meus clientes me fazem. Eu trabalho a maioria dos vídeos, escolhendo as pautas dos vídeos, com perguntas que os meus clientes me fazem. E não são diretamente perguntas feitas nas redes sociais, não, tá? É verdade que grande parte dos nossos clientes são oriundas das redes sociais, mas eles só se tornam clientes num segundo momento, depois de uma consulta. E sempre que eles fazem a consulta, eles mandam para mim uma contextualização e mandam documentos, mandam as dúvidas que eles querem que sejam esclarecidas durante a consulta, e é daí que eu tiro a maioria das pautas dos vídeos que eu gravo. E esta pergunta foi me feita por uma servidora pública, que descobriu que é autista, que descobriu o nosso canal, que assistiu um vídeo do nosso canal que fala sobre a aposentadoria PCD, que descobriu que para se aposentar PCD, ela tem que fazer o requerimento de reconhecimento da caracterização da deficiência para o seu empregador. Ela descobriu que passa-se por uma junta médica e que essa junta médica precisa reconhecer os laudos e atestados que ela apresenta nesse momento em que ela requer a caracterização da deficiência. Por isso ela me perguntou, na hora de passar pela perícia eu posso ser prejudicada de alguma maneira? Bem, você pode ser prejudicada nesta hora da perícia de duas maneiras. Ou o perito ou a junta médica que vai te avaliar diz que você definitivamente não é deficiente. Se não é deficiente, não tem direito à aposentadoria PCD. Ou ele diz que você é deficiente, mas não é deficiente naquele grau de suporte que a sua documentação médica está falando, que o seu diagnóstico está dizendo. E por que faz diferença esse negócio de documentação médica, grau de suporte, grau de deficiência? É por causa do seguinte, os servidores públicos atualmente, eles se aposentam pela regra do regime geral de previdência. Foi o STF que disse que, na ausência de uma lei que tratasse especificamente da aposentadoria do servidor público, aplicaria-se a regra do regime geral que está prevista na Lei Complementar 142 de 2013, a LC 142. E só para você ver uma coisa, só para você ter uma ideia, no artigo 3º da LC 142, eu vou pensar aqui um exemplo, um perfil que se aposenta pela LC 142. Vamos considerar aqui uma mulher, como foi a minha cliente que me perguntou, autista, que vai se aposentar. Vamos lá. O artigo 3º diz o seguinte, as pessoas que têm deficiência grave, as mulheres que têm deficiência grave, elas se aposentam com 20 anos de contribuição. Apenas 20 anos de contribuição. E se for autista, qual é o autista que tem deficiência considerada grave? É o autista grau de suporte 3. Acho até que alguns níveis de suporte 2 até podem ser considerados grave. Porque é diferente, né? A classificação dos graus de suporte da classificação de deficiência previsto na lei. Se a deficiência for considerada grave, aposenta em 20 anos se for mulher. Ah, mas eu sou mulher, mas tenho só 38 anos, eu comecei aos 18, eu posso aposentar com 38? Pode, porque a LC 142 não exige idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição. Na LC 142, se a modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência é tempo de contribuição, exige-se só o tempo e não idade mínima. Ah, mas se a deficiência é grave, nível de autismo, se for autismo, é nível de suporte 3, nível de suporte 3 trabalha? Tem sim. Claro que uma minoria, porque grande parte das pessoas que estão no nível de suporte 3, muitas são não verbais, muitas têm deficiência intelectual associada, mas nós temos, por exemplo,
clientes aqui no escritório que tem nível de suporte 3 e trabalha. De uma maneira muito adaptada, mas trabalha. Nível de suporte 3. Então, se for nível de suporte 3, uma mulher com 20 anos de contribuição aposenta pela LC 142. Se for deficiência moderada, o que vai ser no autismo a deficiência moderada? Claro, né? Nível de suporte 2, de regra, né? Nível de suporte 2, deficiência moderada. Aposenta com quantos anos? 24 anos de contribuição. Não importa, eu tenho só 44 anos, já posso aposentar? Pode. Você tem os 24 anos de contribuição? Deficiência moderada? Ok, aposenta com 24 anos de contribuição. E se for deficiência leve? Deficiência leve, se for autismo, vai ser o nível de suporte 1. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma crítica. Tem algumas pessoas que, sem conhecer nada do assunto, vão lá nas minhas redes sociais, em vídeos que eu falo de autismo leve, para falar, não existe autismo leve. A pessoa ouve essa estultice e começa a reproduzir. E aí vai nas redes sociais de alguém que está falando sobre direito, um assunto jurídico, para ensinar o advogado que não existe autismo leve. Gente, procura aí no Google, LC 142, vai ver o artigo 3º. As deficiências são classificadas leve, moderada e grave. Se autismo é deficiência, os autistas vão ter que ser enquadrados aqui. Então, como não existe autismo leve? Como assim? É a estultice. A estultice, as pessoas estão sentindo orgulho da estultice hoje em dia. As pessoas têm orgulho da ignorância hoje em dia, é uma coisa impressionante. A pessoa não quer aprender, ela quer ensinar sem saber, né? Mas eu não estou aqui para me envolver nessa treta, só en passant, né? Isso foi um comentário incidental. Vamos voltar aqui. Então, para os efeitos dessa lei, a deficiência leve vai ser o autismo nível de suporte 1, portanto, o autismo leve. Se for uma mulher autista leve, e vocês não estão entendendo por que eu estou pegando mulher, né, como exemplo, é porque se for homem, o tempo de contribuição é um pouquinho maior. Então, eu estou pegando as mulheres aqui no exemplo da lei. Se for mulher autista leve, ela vai contribuir 28 anos. Então, grave 20 anos, moderado 24, autismo leve 28 anos de contribuição. Então, gente, a pergunta, vamos voltar à pergunta, não vamos perder o eixo, não vamos perder o fio da meada. A pergunta é, descobri que sou autista, vou fazer a perícia, posso ser prejudicado pela perícia? Você pode ser prejudicado pela perícia de duas formas. Primeira hipótese, a perícia diz, não, você não é deficiente. Te avaliei aqui, eu acho que isso aí não está configurada a deficiência. Eu não vi os requisitos da lei para te considerar uma pessoa com deficiência. Não, sinceramente, eu não enxerguei aqui os requisitos da lei. Eu não vi que é uma condição que tem um prejuízo relevante, não vi as barreiras, eu não vi também uma deficiência, uma condição persistente, de longo prazo, não vi nada disso, faltou os requisitos. Você não é deficiente não, volta para casa. Pode trabalhar aí mais uns 15, 20 anos aí, porque não está na hora não. Segunda maneira de você ser prejudicado na perícia. A perícia reconhece que você tem deficiência, mas você é uma autista nível de suporte 2 e que, portanto, teria o direito de se aposentar especial com 24 anos de contribuição. Mas aí o perito fala, não, eu acho que você não é nível de suporte 2, você é autista sim, mas é nível de suporte 1. Então não aposenta com 24 não, vai lá, volta lá para trabalhar mais 4 anos, porque com 24 você não aposenta. Aí você pode perguntar, mas vem cá, se eu tenho o laudo do médico que falou que eu sou autista, se o laudo falou que eu sou nível de suporte 2, como é que o perito pode dizer que não é? É porque o reconhecimento da deficiência é um ato privativo desse perito. O poder público, quando vai avaliar a deficiência, é que tem que reconhecê-la. O que significa? Que você tem um laudo diagnóstico não é uma garantia de que você vai obter o reconhecimento do perito. Ah, então é loteria. Então a gente tem o diagnóstico, não vale nada, nunca sabemos. Não é bem assim. Eu vou te explicar por que isso acontece na maioria dos casos. Você sabe por que isso acontece? É porque a lei estabelece alguns requisitos para que uma pessoa seja considerada pessoa com deficiência. Por exemplo, a LBI, que também é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015,
diz que, para ser considerada deficiência, é preciso que a condição seja de longo prazo. Então, veja bem, eu estou falando isso aqui, são coisas que tem que constar no laudo que você vai aprender. Porque toda vez que você faz o pedido de reconhecimento da caracterização da deficiência nos assentamentos funcionais, para poder contar um tempo diferenciado para você se aposentar, para você exercer outros direitos, para mudar o perfil previdenciário daquela pessoa, você tem que juntar um laudo, né, dizendo que você é deficiente. E tem que ser muito detalhado. Tem que dizer que a deficiência é de longo prazo. Tem muita gente que apresenta nessa hora, que pede o reconhecimento da caracterização, um laudo que não tem informação nenhuma, tem só o nome da pessoa, o CID e às vezes alguns sintomas muito, assim, genéricos, né? Não individualiza a deficiência. A condição tem que ser de longo prazo, então o laudo tem que descrever que o autismo é uma condição congênita, a pessoa já nasce autista, que tem os genes que participam e tal, as possíveis causas do autismo, todo autismo é autismo, autista desde que nasceu. Por que isso é importante? Não só porque é requisito da condição para reconhecimento da deficiência que ela seja de longo prazo, persistente na vida do indivíduo, como também, para os efeitos previdenciários, esse tempo, todas essas hipóteses de tempo de contribuição para aposentar PCD aqui que eu falei, é a vida inteira como PCD. Se é 20 anos de contribuição, é 20 anos contribuindo e trabalhando com deficiência. Se você trabalhou 10 anos sem deficiência, sofreu um acidente, passou a ter uma deficiência, trabalhou mais 10, não é suficiente para aposentar PCD. Tem que trabalhar mais 10. Deficiência grave tem que ter 20 anos de contribuição com deficiência grave. Deficiência moderada, trabalhar 24 anos, se for mulher, com deficiência moderada. É deficiência leve, 28 anos, tem que trabalhar 28 anos com deficiência moderada. Então, olha a importância de você falar, porque esta lei, a LC 142, fala que quando for fazer a avaliação da deficiência, tem que dizer desde quando ela existe, para poder mensurar qual é o tempo de contribuição que se conta para esse tempo exigido aqui. Entende? Então, o laudo tem que estar muito bom. Por isso é que eu sempre falo, e eu sempre pego o avião pegando fogo. Sabe o que é avião pegando fogo? Suponha que você é um mecânico de avião, a pessoa te chama para consertar o avião quando ele está pegando fogo. Ele já está incendiando. Eu acho muito recomendável que a pessoa, quando vai fazer esse tipo de requerimento, olha só, esse é um requerimento tão importante, ele vai determinar o futuro da pessoa, como é que vai ser a qualidade de vida dela durante o envelhecimento, quanto é que ela vai ganhar, se ela vai ter dinheiro suficiente para ter qualidade de vida, para viajar, para comprar os remédios, para se tratar, para se cuidar, para fazer um cruzeiro de navio, para viajar para a Europa. Olha que coisa importante que é isso. É um requerimento que vai determinar em quanto tempo você vai se aposentar e pode determinar até quanto é que você vai receber de aposentadoria. Então, eu recomendo sempre que contrate um advogado para fazer esse requerimento. Sempre. Mas a lei não obriga advogado. Não obriga, não. É o bom senso que obriga, a prudência, a cautela que obriga. Se é que as pessoas hoje em dia estão se sentindo obrigadas pelo bom senso. Então, veja, tem que fazer isso, provar isso no laudo. Pensa bem, o perito que vai te avaliar, ele não te conhece. Ele não vai ter tempo para fazer uma avaliação neuropsicológica, várias sessões, várias oitivas da sua condição. Ele não vai ter tempo para saber quem você é, tudo o que aconteceu na tua vida, o tanto que você sofreu por causa do seu autismo. Tá bem que antes você não sabia que era autista, mas agora que você ficou sabendo, você deu uma olhada pelo retrovisor, você olhou para trás e entendeu os comos e os porquês. Por que eu me relacionava mal? Por que eu tinha depressão o tempo todo? Claro, se era autista e não sabia, então não tinha suporte, não se tratava. Então desenvolvia outras comorbidades. Por que você tinha problema com os colegas de trabalho? Agora você vê, porque agora você sabe. O médico não sabe nada sobre você, o perito. Ele vai utilizar como referência a documentação que você apresentar. Se a sua documentação estiver insuficiente, ruim, se não estiver expressando todos os requisitos do conceito de deficiência previsto na lei, o perito vai fazer o que ele quer, o que ele achar. Ele vai dizer, olha, a Sabrina esteve aqui, eu fiz a perícia, ela falou que é autista, que queria que o reconhecimento da caracterização da deficiência com assentamento na ficha funcional, mas eu achei que ela está muito bem. Os documentos médicos que ela trouxe
Não diz nada da história dela. Então, se não diz nada, eu que vou avaliar a história dela aqui, nessa anamnese aqui de 20 ou 30 minutos. Eu acho que ela está bem, ela chegou aqui penteada, dentes escovados, perfumadas. Eu falo com ela, ela responde bem, ela entende o que eu estou falando, ela não tem nenhum problema psiquiátrico, então não tem barreira, não é deficiente coisa nenhuma. Ou então, é deficiente, mas não é nesse grau moderado ou grave, não. Por quê? Porque a documentação que você apresentou não foi eloquente o suficiente. Não demonstrou, não individualizou, não falou tanto que você sofreu, onde é que estão as barreiras, o que te aconteceu na tua vida laboral, seu histórico de afastamento, né? Tem estereotipia? Quais são? Tem dificuldade de estabelecer novos relacionamentos e mantê-los? De que maneira isso acontece com você? Tem que estar tudo lá no laudo. O laudo tem que ser eloquente. Senão, corre um risco enorme. Se você apresentar no seu requerimento de caracterização da deficiência um laudo que siga o exato roteiro da lei, tanto da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei do Autista, artigo 1º, incisos 1 e 2, e artigo 2º da LBI, detalhando a sua condição, a junta médica ou o perito certamente vai ter milindres, inclusive um constrangimento técnico de infirmar um documento que está bem feito. Agora, se o seu laudo não disser nada com nada, não for eloquente, o perito vai fazer do jeito que ele quiser e achar bom. Então, de regra, se você tiver uma peça de requerimento de caracterização da deficiência bem fundamentada, e se essa peça tiver acompanhado da documentação adequada, o perito certamente vai reconhecer a deficiência e o grau dela. Tá, mas de qualquer maneira, parece que pode ser meio subjetivo. Tudo bem, mas quanto mais objetivo for a documentação clínica que você apresente, menos subjetividade vai ficar ali de margem para o perito, né? Mas tá, mesmo assim, ele poderia, vai que ele não acordou num dia bom, que o perito está num péssimo dia e vai negar. Se você apresentou uma documentação boa, essa documentação te autoriza a ir bem documentado para a instância judicial, para a fase judicial, onde um juiz vai comparar o laudo que o perito produziu, a documentação que você apresentou e vai ser perfeitamente capaz de concluir que o seu laudo está melhor, está mais bem detalhado e fundamentado. Ou então, se o juiz ainda tiver dúvida, ele pode nomear um terceiro perito. Tem o seu médico, tem o perito da Previdência ou do regime próprio de Previdência que te avaliaram. Um diz que você é deficiente, outro diz que não. Um diz que é nível 1, outro diz que é nível 2. Aí vamos desempatar com esse perito do juízo. Com a documentação boa, tudo é possível na justiça. Mas quem é que garante que esse perito que foi nomeado pelo juiz no processo judicial não vai concordar com o perito que indeferiu o reconhecimento da sua deficiência? Os quesitos. Os quesitos é que vão garantir que o perito não vai concordar, que o perito judicial não vai concordar com aquele que deixou de reconhecer a sua deficiência. O que são quesitos? Quesitos são perguntas que todos os advogados estão preparados para dirigir ao perito. São perguntas técnicas, tá, gente? Perguntas técnicas que não tem mais de uma resposta para elas. Que o perito vai ter que respondê-las. E uma vez respondendo, vai ficar configurado que aquela pessoa tem deficiência. E essas perguntas, esses quesitos, eles são arrolados, assim, às dezenas, para o perito responder. Todos os quesitos têm uma redação técnica e todos eles estão associados, estão ancorados em algum tipo de metodologia científica. E para a configuração de deficiências do tipo do autismo e dos transtornos globais do desenvolvimento, da neurodivergência, é o DSM. Então o perito vai ter que fazer as perguntas de modo a responder se aquele indivíduo que está na justiça pleiteando o reconhecimento da sua deficiência, atende ou não atende aos requisitos do DSM, que é o manual de diagnóstico que é utilizado em todo o mundo para decidir se uma pessoa é ou não autista, se a pessoa tem ou não um transtorno do desenvolvimento. Em suma, a resposta é sim. O perito pode impedir você de exercer o seu direito de aposentadoria especial e outros direitos, e pode também fazer com que você tenha que trabalhar mais tempo para se aposentar especial se ele tornar controvertido o nível de suporte do seu autismo ou o grau da sua deficiência.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, clique no sininho e principalmente, se você não quiser fazer nada disso, que dê pelo menos um like. Porque quanto mais você dá like no vídeo, mais pessoas são alcançadas por ele. O algoritmo do YouTube mostra para mais pessoas quanto mais like tiver o vídeo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que assim que possível eu respondo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.